Bom dia, boa tarde, boa noite, lentes negras, pessoas que acompanham o Zumbi Arquivo Afrofotográfico. Estamos aqui em mais um projeto muito importante de resgate da memória, né? Vamos ter convidados super interessantes. E eu estou aqui com o nosso ancião, né? O nosso fundador do Zumbi, Lázaro Roberto. Se apresente, Lázaro. Sou Lázaro Roberto, né? Um dos fundadores do Zumbi Arquivo Afrofotográfico. Mas essa história, né, começa nos anos 70, né? Então, aí já vai quase 40 anos de fotografia, né? Então, o Zumbi foi fundado por 3 fotógrafos negros da periferia, que é Raimundo Monteiro, Aldemar Marques e Lázaro Roberto. E essa história, né, do Zumbi já vai aí para 33 anos. Então, tem muita história para a gente conversar aqui com o Jeremias, né, que antecede tudo isso, e essa figura muito importante que, né, a gente vai trocar um diálogo daqui a pouco. Eu não me apresentei, mas eu sou José Carlos, sou pesquisador e membro do Zumbi também, né? Estou nesse barco andando aí, já estou há 10 anos dentro de toda essa história. E aí a gente está aqui hoje com uma pessoa super importante na história do Brasil, na história da Bahia, da arte, da luta negra, que é o nosso ator, poeta, fotógrafo e muito mais, Jeremias Mendes. Seja bem-vindo, Jeremias. Obrigado a vocês pela oportunidade, né? Estou feliz de ter vindo conversar um pouco sobre a história da Zumbi, né? De reencontrar Lázaro, que a gente quase que não se vê, entendeu? E me conhecer também foi assim, muito, muito bacana, né? E estamos aí. Estou aqui, o que eu for lembrando para falar para vocês, eu estou à disposição. É isso, seu Gênero. Para nós é uma honra, né, a gente resgatar essa história que vai falar da história do Brasil, uma história que não foi contada, uma história que precisa ser falada, né? A juventude, as pessoas precisam entender a importância que os artistas tiveram na história do Brasil, em especial aqui os fotógrafos, né? Os fotógrafos negros que foram apagados da história. Suas imagens também não são vistas, não são expostas, e a gente está nessa luta, né, de resgatar essas pessoas que foram produtoras dessas imagens em contextos super importantes e que fazem esse trabalho até hoje. Então, vamos dar início aí, né, Lázaro, o nosso papo, e pedir para vocês, pessoal, que tá nos assistindo, né, esse é o nosso primeiro nosso primeiro episódio. A gente está, assim, sabe, com um friozinho na barriga, porque a gente ainda está começando a criar um formato, né, Lázaro? Claro. Um jeito de se apresentar, um jeito de falar aqui com o público. Então, eu gostaria de pedir a vocês, para vocês curtirem, né, o nosso canal, né, a nossa página lá no Instagram, e também se inscrever, né? E é super importante para o podcast ele ter essa curtida e as pessoas se inscreverem, né? Para que todos os outros episódios cheguem até as pessoas que se interessam, que gostam de compartilhar trabalhos assim da área da memória, da cultura negra. E também gostaria de agradecer, né, ao nosso apoiador, Instituto Ibirapitanga, é quem está nos apoiando nesse projeto, entre uma série de projetos do Zumbi, né? Então, a gente fica feliz aqui, Jeremias, em estar dividindo aqui esse momento com você, com o senhor, né? Então, em alguns momentos a gente vai ficar entre eu, pelo menos, o senhor e você, mas são questões de consideração e de respeito. Ok. Tá bom? Fique à vontade. E aí, Lázaro, o que você gostaria de começar esse papo com Jeremias aí? Não, falar com Jeremias, a gente voltar no tempo, né? Assim, não que, né? Porque nesse podcast, né? Nessa roda de conversa, também podemos dizer assim, Jeremias teria que ser a primeira pessoa, né? Porque falando da minha história, né? Com o Grupo Geafagra, com a Fazenda Grande,
né? E o que a gente se propõe agora é buscar essas memórias, né? Dentro disso, eternizar essa memória, gravar de uma forma que fique aí para dar apoio às fotografias, que a gente fotógrafo, né, Jeremias, a gente vai fotografando, e principalmente do jeito que a gente fotografava. E a gente só ia guardando data, assunto, e a memória vai ficando, né? Então, quando a gente pensou nessa coisa de trabalhar com a memória, né, gravar essas memórias, um podcast, daqui para frente, eu digo, não, primeiro tem que ser, primeiro de tudo, Jeremias, porque quando eu cheguei no grupo de teatro, ali em 72, 73, vendo a primeira festa de arte, foi Jeremias que estava ali, né? E a gente teve esse acompanhamento, né, de troca dentro do grupo, que eu conhecia a fotografia dentro do teatro, né, na festa de arte, nunca canso de falar isso. E foi com a máquina de Jeremias que eu comecei a dar os primeiros passos na fotografia, né? Sabia nem que ia chegar tão longe. Né? E por conta disso também, pelo que a gente já conversou, que Jeremias também já falava naquela época, ele é uma pessoa que chegou na Fazenda Grande, né, do Retiro ali pelos anos 70 e conheceu o Padre Paulo, veio de Pernambuco, Paraíba, né? Então, eu gostaria muito que Jeremias falasse um pouco dessa sua história de vida, né? Lá na Paraíba, né? Antes de chegar na Fazenda Grande, antes do teatro, da sua vivência mesmo, quanto criança, quanto família, de pai, de mãe. Que você falasse um pouco disso antes de chegar na Fazenda Grande. Aos 6, 7 anos, eu vim da Paraíba para Pernambuco, né? Meus pais compraram uma terrinha lá e a gente veio para cá. Eu fiquei até os 18 anos em Pernambuco, né? Aos 18 anos eu vim aqui para Salvador. Eu vim passar o carnaval em 1970, e me apaixonei. Em 71 eu já estava morando aqui. Aí não saí mais. Não que eu goste tanto de carnaval, né? Eu não gosto de multidão, de estar assim. Mas era uma coisa, para mim foi um... Não sei nem explicar o que foi abrir uma coisa assim, quando eu vi o carnaval. Pronto, eu nunca tinha visto, né? O trio elétrico? Ave Maria, atrás dos montes, eita! Atrás dos montes, era demais. E aí eu cheguei aqui em 71, não é? Fui morar no bairro vizinho à Fazenda Grande, que era Bom Joá, e através de minha irmã, que tinha um trabalho com a igreja, tinha um trabalho com a saúde, que ela era enfermeira do posto de saúde e tal. Aí eu fui conhecendo o pessoal da igreja, conheci Padre Paulo. Padre Paulo Tonucci, italiano, né? Chegou, acho que pelos anos 60, de bicicleta no bairro, né? E foi, como é que diz? Conquistando a amizade de todo mundo, né? Dos moradores do bairro, né? Pessoas mais velhas, mais novas, né? Então, se tornou uma pessoa muito importante, né? Enquanto viveu, e hoje também para a história da Fazenda Grande do Retiro, para a história de muitas pessoas, né? Que vive na Fazenda Grande, fora da Fazenda Grande. Aí eu gostaria de saber mais de Jeremias, né? Como é que, né? Como você falou, que chegou no Bom Joá, né? A volta definitiva, e você chegou sem ter uma profissão, e você, né, ali com o Padre Paulo, você começou a frequentar a igreja e tal, sua irmã também participava de certa forma da igreja. E eu queria saber como é esse convívio, né? Depois que você fez o curso, se você trabalhou na igreja, se você trabalhou na escola profissional 1º de Maio, como é essa construção da escola 1º de Maio e a igreja na Vila Natal, né? Aí eu fiz esse curso de carpinteiro e marceneiro lá, na escola 1º de Maio. Quando o nosso instrutor teve que voltar para o Rio, né? Então eu fiquei como monitor, né? Aí fiquei como monitor. Foi daí que surgiu a ideia do teatro, né? Aí que foi chegando outras pessoas que foi orientando, né? Como Godi, Bialves, Arthur,
Como o Jeremias falou, né? Eu também tive a oportunidade assim de estar com ele, de conhecer, né? Trabalhei nessa coisa do grupo de teatro, mas também trabalhei com ele no Centro da Penha. E ele era uma pessoa assim que sempre tinha esse dom, né, de trabalhar com os pobres, pelos oprimidos, entendeu? Da coisa em comum mesmo, né? Ele tinha isso, né? Então eu acho que por isso que o trabalho dele deu frutos, né? E ficou na história e está aí, né? Tem livros escritos sobre ele, tem pessoas que seguem, como é que diz, um ensinamento, né? De uma vida que ele deixou, né? E que pessoas assim como Zelito Miranda, porque eu sou mais jovem um pouco que vocês, né? Então eu conheço só. Zelito Miranda dessa coisa, já em memória, né? Que é falecido, Zelito Miranda. Acho que já faleceu, tem 2 anos. Faleceu. E o carnaval foi uma homenagem a ele, né? A decoração do carnaval esse ano. Então é uma pessoa que estava ali também orbitando e estava criando coisas com vocês, compartilhando experiências, né? E aí a gente tem a figura de Godi, que eu depois vim conhecer Godi naquele filme Jardim das Folhas Sagradas, e depois eu fui entendendo de acordo com o contexto da história do Zumbi ali, que Godi estava com vocês também, e aí foi o grande professor ali de teatro, né? E quem trouxe também várias ideias revolucionária de movimento negro, né, que as pessoas se libertassem. E aqui tem até uma foto bem legal dele, cara, assim, nessa época. Então vocês viram essa figura aí, com cabelo black, já meio dread, né? Rasta. O que isso representava para vocês, um negro 70, assim? Nos anos 80, Godi era uma pessoa que tinha admiração de todos nós. Não é ainda, até hoje. Inclusive mandar um abração aí pro professor Godi, né, o sociólogo. Meu eterno professor de teatro. Foi Godi que... Palmares e Nairon, né? Palmares e Nairon foi um espetáculo que eu participei, inclusive, do Palmares e Nairon com o espetáculo Usura Corporation, né? A gente foi para esses interior aí, foi muito foi uma vida boa, né? Muito bacana. Então, não pode falar. Então, pelo que a gente percebe assim, existia uma rede de teatro, né? Uma rede de pessoas que estavam conectados a essas ideias revolucionárias, as ideias de fazer a arte nas comunidades, né? Então, vocês podem citar grupos do contexto, assim, que vocês lembrem dessa mesma época do Giafraga, que surgiu, assim, até em outros bairros. Tinha o Cabra, tinha o Grupo Cisco, tinha um já era do centro, né? Até do centro tinha, mas tinha muito na periferia, né? O Relingast, tinha tanto grupo que surgia naquela época, né? Eu acho que o Giafraga também, como grupo da periferia, incentivou, né? Porque eu vi vários grupos ser criados depois das festas de arte do Giafraga, né? Que foi um modelo para outros bairros, né? Uma das primeiras era da gente, né? Que a gente mandava os convites e tal, e depois a gente ia das outras pessoas. Nos outros bairros, né? Foi muito importante isso, né? Porque tinha grupos, assim, eu não vou lembrar agora o nome dos grupos todos, mas tinha grupo... Arupemba. O Arupemba, que era aqui no Garcia, né? O Arupemba era aqui no Garcia, era um grupo de Antônio Mendes, né? Tinha grupo em São Caetano, tinha grupo no Bom Joá, tinha grupo na Capelinha, tinha grupo no Alto do Peru. Todos esses lugares tinha grupos de artes, que a gente chamava grupo de artes, né? E a gente tinha Marechal Rondon, entendeu? Então era uma rede, né? Era um momento rico, né, cara? Assim, vocês estavam fazendo isso daí, esse trabalho. Tinha uma coisa que ajudava muito também, além da igreja, tinha as associações de bairro, né, que também davam maior apoio. Quando a gente ia para os bairros, a gente sempre se apresentava, quando não era na igreja, porque tinha igreja que não cabia, tinha umas beatas que não gostavam. Isso, né? Aí a gente ia para a associação dos bairros, né? É verdade. Então a gente fazia até oficinas, né, de teatro, dança,
nos bairros, né? E isso movimentou. Eu tenho mais, em Pau da Lima, a gente tinha grupo Pau da Lima, né? 7 de abril. E tudo isso surgiu depois do nosso movimento na Fazenda Grande, né? Porque tudo isso era coligado com a igreja, era coligado com a diocese, né? Quer dizer, cada região dessa tinha um padre, né? Que incentivava, né? Que trazia pessoas de lá. Quer dizer, teve gente que vinha, muita gente veio de Pau da Lima, assistiu o Geafagra para poder se inspirar e fazer o grupo de lá. Poxa, que entendeu? legal. E quase todos, né, Lázaro? Teatro de rua, né? O teatro de rua, tudo. Foi um processo muito interessante. Foi perdido, né? Porque a própria igreja mudou, né? Não existe mais associação de bairros, né? A violência chegou para completar, para jogar a pá de cal. Eu acho também, né, como testemunha, né, e da minha da importância da arte, né, de uma forma geral nos bairros, né, assim, porque eu sou fruto disso, Jeremias é fruto disso. De um cara chamado Godi, que eu via passar no bairro, que me chamava a atenção, né? Um negro com autoestima muito forte ali para os anos 70, né? Com o nariz já para cima mesmo, né? E aquilo me chamava muito foto dele aí. Aquilo me chamava muita atenção, né? De ver ele passar, ele, Godi e Vilma, né? Que eu fui, por acaso, ver uma apresentação, acho que ali a segunda apresentação, a primeira, foi dentro da igreja ainda, acho que foi a primeira, que eu vi jovens igual declamando, né, assim, da minha idade, fazendo teatro, que lá ali bateu forte em mim, que eu falei logo com minha irmã para entrar no grupo, né. E sua irmã era nossa professora. E ali dali já comecei a fazer parte do grupo, saber o que era teatro, fazer parte daquele grupo. E quanto aprendizado eu tive na minha vida, né, através dentro do grupo, conhecer outros grupos, aquele movimento de teatro, né, que não era só no bairro, né, era um momento também que Salvador estava passando por grandes transformações, ali 74, 75, Ilhéus chegando, né, Araqueto, né, a escola de samba já caindo, o bloco de índios já caindo, e bloco da Afro chegando, depois, e eu falando isso que eu moro perto, né, descia para Sandália do Barro Preto, ao mesmo tempo também que Godi trazia de informação do movimento negro, nos apresentou, nos descortinou o movimento negro para a gente, né, para a gente conhecer essas figuras todas que está aí hoje, nos levava para declamar lá no Tucupira, né, ali, e até chegar em 78, né, o movimento negro estourar em São Paulo, estourar aqui. E é um momento também que ali eu estava dando os primeiros passos na fotografia, ainda com a máquina de Jeremias, né, 73, 77, 78, e me torno fotógrafo vindo desse movimento de teatro, e eu tomo a fotografia como como é que se diz? Como a minha forma de atuar, né? de aprendizado. Não sair do movimento. E cada um foi saindo, cuidando das suas vidas, mas ninguém nunca saiu do Geafagra. O Geafagra nunca acabou de questão da transformação, né? Exato. Que todo mundo ainda faz alguma coisa, Beto escreve, todo mundo que passou pelo Geafagra transformou a vida de todo mundo. Então quem faz isso é a arte, né? De todo mundo. E em 90 eu crio o Zumbi Arquivo Fotográfico, né, que já tem 33 anos, e como eu vou aprendendo a lidar com essa história, essas memórias negras de Salvador. Tudo isso vem de um cara chamado Paulo, vem de Godi, vem de Jeremias, vem esse aprendizado que o carro-chefe da CUDA era o teatro. Né? Com certeza. Então, acho que aí que eu como testemunho disso, eu sou fruto disso. Entendeu? De ser um dos primeiros fotógrafos negros a trabalhar, a vir trabalhando com essa temática racial dentro de Salvador, né? Então, e de criar esse acervo de pessoas pretas, né? Então, acho que isso eu devo a essa época do teatro, né? Mas o sistema mudou, né? A política mudou, né? A abertura, primeiro veio a política da igreja, né? Que a gente fazia tudo isso com o apoio da igreja. Né? Existia uma instituição com recurso, amparando. Né? E mudou o Papa chegou, acabou com tudo isso. É tanto que
lá a Penha, um centro daquele, quando entrou o Papa Novo, entrou outros padres e acabou. Entrou outros padres lá na Fazenda Grande, que acabou com o movimento da Fazenda Grande. Né? Entrou no Bom Joá, a mesma coisa. Então, no Alto do Peru, a mesma coisa. Hoje em dia, você chega no Alto do Peru, não tem nada. E era uma igreja que era movimentada com o Padre Sérgio, entendeu? E hoje não tem nada. Eu nem sei se existe a igreja do Peru. Isso está lá ainda. A democracia também entrou, né? Acabou a ditadura. Eu acho que tinha que ser reforçado mais esse movimento, ter continuado. Mas mudou a política de lá de cima. É porque eu acho que também a atuação da esquerda, ela mudou um pouco, né? A esquerda ela tinha um trabalho muito mais comunitário, um trabalho de base, né? Que a esquerda foi largando esse trabalho de base, né? Desculpa interromper, que esse trabalho era justamente apoiado pela igreja, pela associação dos bairros, pelos grupos políticos, né, de esquerda, e acabou. O apoio que tinha na comunidade, que a igreja dava. Aí o dono da igreja tirou. As associações não existem mais, porque acabou o sindicato, acabou tudo. Não é historiador, você sabe disso. Aí eu queria voltar nessa foto aqui, viu, Carlos? Que é uma fotografia feita lá na Escola 1º de Maio, né, Lázaro? Nenhuma dessas festas do Gé Fraga, né? Então, essas festas, como eu falei mais à frente, não tinha só teatro, né? Existiam várias manifestações artísticas. E uma delas aí que Lázaro consegue encontrar ali é a fotografia, né, Lázaro? Através da fotografia do cineasta, que naquela... Antônio Lavo. Lavo. Foi uma das primeiras fotografias que eu vi na festa de arte, que alguém levou, que colocou, e esse nome Antônio Olavo, fotografia em preto e branco. Aquilo também me chamou muita atenção, que bateu assim a vontade de ser fotógrafo, né? Porque antes eu conhecia fotos de documento, em revista que a gente via, mas assim, eram poucas fotos, alguma coisa ligada assim a cangaço, a retirante, alguma coisa. Porque a gente fazia exposições também. Na festa dela não era só teatro. Tinha exposição de fotografias. Alguém mandava artes plásticas. De artesanato. É isso. A gente chamava a feira de arte. Vamos fazer a feira de arte a feira de arte na festa de arte. Entendeu? Então, todo mundo que fazia alguma coisa, a gente fazia exposição. E teve esse ano que foram várias fotos de Antônio Lázaro, né, que a gente expôs na exposição de fotografias. Sim, então a fotografia, ela entra na vida de Lázaro através de você, de Antônio Olavo. Mas assim, Jeremias, como a fotografia ela entra na sua vida? Me diga aí. Rapaz, eu nem sei. Eu só sei quando eu vi. Eu estava com a máquina, né? Eu estou brincando, mas tudo isso foi incentivado, né, pelo teatro, né? Então, Godi tinha uma máquina fotográfica também. Paulo tinha máquina, todo mundo, né? Então, eu lembro assim, não sei se foi numa das festas de arte, se foi num dos espetáculos da gente, ainda lá na escola profissional, que eu pedi a máquina de Paulo para fazer as fotos dos coisas, né? Ele prontamente me deu, né? Aí, pronto, eu enlouqueci, né? Eu nunca tinha visto aquilo, né? Então, acho que começou por aí, né? Pelo meu interesse de fotografar as cenas que a gente estava fazendo. Do teatro, né? E veio também nesse mesmo contexto essa coisa de fotografar o denuncismo, né? Fotografar o lixo também, né? O lixo já foi bem mais para frente, bem mais para frente, né? Eu já tinha uma máquina, né? E que foi uma proposta também lá da Padre Paulo, né? Da comunidade,
porque Salvador era um período que estava muito sujo, era lixo em tudo que era lugar. Olha lá o centro de Salvador. Que foi no período de um prefeito aí, não sei se eu posso falar o nome dele, ele já morreu, que tem lá muitos anos sem nós. Entendeu? Então a cidade era lixo só. Então, como o Padre Paulo sabia que eu tinha máquina, que eu estava fotografando e tal, aí ele pediu para que eu fizesse fotos de vários bairros, de vários lugares, né? Aí, nessa época, Joel já estava aqui em Salvador, o Joel já me orientou, né? Como é que usar a máquina para tal, essas coisas todas. E então fui fazer essas fotos, né? Comecei pela Fazenda Grande, Bom Joá, São Caetano, 7 de Abril. Tem lá um monte assim que está lá. Depois eu passo para vocês. E vim para o centro da cidade, fotografei na Baixa Sapateiro, subi para o Pelourinho, né? Aí quando eu estou ali perto da igreja... Uma igreja São Francisco? A igreja de Ouro de São Francisco. Francisco, A igreja de São Francisco, ali numa daquelas transversais. A polícia me cercou, né? O que eu estava fazendo, porque você não pode fotografar, a gente vai, me dê a máquina, eu digo, não, estou fazendo um trabalho aqui pela diocese, pela igreja, então eu não estou aqui fazendo por fazer. Ele disse, quem foi que mandou você fazer? Aí eu estava com o cartão da diocese de Dom Avelar Brandão, que o Padre Paulo tinha me dado, acho que ele já estava prevendo. Aí eu disse, aqui, Fui indicado para fazer as fotos pela Diocese de Salvador e pelo Dom Avelar Brandão Vilela. Ele disse, então você faz o seguinte, você vai embora, não fotógrafo mais aqui, vai fotografar em outro lugar. Mas não tomou a máquina. Não, ele ia tomar a máquina e me prender. Aí você falou a palavra-chave, Dom Avelar. Era o que eu tinha, era o cartão de Dom Avelar, aí pronto. Até eu perdi esse cartão, não sei como, que eu guardava esse cartão com tanto cuidado. Pô, imagina, então né, foi essa situação. E pra eles devia ser, tipo, super estranho, né? Ver um cara, um homem negro, com a máquina fotografando. E era de manhã cedo, que era assim, 8, 9 horas da manhã, né? Então, ele devia estar me seguindo já lá da Baixa Sapateiro, já, né? Já estava sendo seguido, né? Nunca foi algo normal, né? Como em Salvador, você vê pessoas negras assim, né? Lá fotografando. Eu mesmo fui muito estranhado, né, na minha história como fotógrafo negro, naquela época, coisas assim que eu nem imaginava que era porque eu estava com a máquina fotográfica. Não, das pessoas estranharam, me chamar de turista, que eu virei turista, né? Diante de... Principalmente naquela época ali, final dos anos 70, né, com os blocos afros já chegando, festas populares, né, e realmente as pessoas estranhavam porque o fotógrafo ou é estrangeiro ou fotógrafo de jornal branco, que é branco. Ou é branco. Né? Então, os amigos do bairro, os colegas, você virou turista, né? Então, tem essa de história que eu trago com... Eu sempre digo que, para entender minha fotografia, tem que saber que eu vim do teatro e do movimento negro, né? Que foram duas peças-chave, né? Porque a gente fazia de laboratório, as conversas com Godi, né? Que não era simplesmente fazer um texto e declamar, né? Tinha debate, tinha conversa. Encarnar o personagem, levar para casa, não era assim, e vir com texto e viver né? E Godi, como era uma pessoa que sempre viveu no centro, o pai dele também foi perseguido pela ditadura militar, foi ligado a sindicato. Então, é uma pessoa assim, escolarizada que tinha já um discernimento muito grande, né, da vida. E um cara negro naquela época está dentro da escola de teatro, né? Negro fazendo teatro, imagine, não é qualquer... A gente não estava ali com qualquer pessoa, né? De trazer a experiência que ele vivia dentro da escola de teatro, de não ter papéis porque ele era preto. Então, quer dizer, ele fazia teatro de boneco, né? Porque então, toda essa experiência que eu tive quanto dentro do teatro e movimento negro foi que me levou, por exemplo, a fotografar também alagados, como Jeremias fotografou, né? Uhum. Eu fotografei muito palafita de Lobato, ali a São Bartolomeu, né? Entendeu? E a gente vê quem é que mora nesses lugares, né? A gente vê quem é que está jogado nas ruas até o dia de hoje, de uma falta de abolição que não teve. Tudo isso foi teatro e movimento negro que me ensinou. Então eu ia sair dali com a máquina, vai fazer o quê? Quer dizer, eu digo que ali, mais ou menos, eu estava
fazendo a teoria e a prática foi você ir partir para a rua com a máquina mesmo. E você vê aquela coisa que a gente vê que não enxerga. Então, minha própria fotografia me deu consciência racial. Né? Porque se eu não passasse pelo teatro Movimento Negro, eu não faria essa fotografia que eu faço hoje. Talvez eu fosse fazer fotografia social, casamento, aniversário e tal, mas isso me constatou muito na minha trajetória, né, de eu trilhar por esse caminho. E depois eu percebi que eu estava fazendo documentação, né, que eu nem sabia o que eu estava fazendo direito, né, porque eu não achava caminho. Eu digo, eu não vou entrar em fotojornalismo, não vai ter campo para mim. Aí depois de 10 anos ali, final dos anos 80, que eu vi, depois, isso é documentação, porque eu estava tudo arquivando, né? Isso, coisa repetitiva, todo ano Ilhaí, todo ano Araqueto, todo ano museu, todo ano, sei o quê, festas populares, figuras e tal, né? Então, eu digo, é um arquivo, né? Foi em 90 que eu fiz no curso de fotografia, de laboratorista no Senac. Eu já estava com essa ideia, né? E me junto com mais um cara do curso, mais um outro fotógrafo lambi-lambi, e crio o Zumbi Arquivo Fotográfico. Justamente isso, um coletivo para a gente, né? Jeremias sabe muito bem isso. Naquela época a gente pegava um banheiro, a gente se reunia aonde desse, né? Para fazer fotografia, se juntar para comprar material. Era muito comum grupos fazerem isso, porque fotografia sempre foi uma arte cara. Caríssima. Então foi daí que veio essa ideia. Se eu não faço isso, eu também poderia até parar, né? Assim, porque era caro fazer. Então, muita coisa eu vejo hoje porque eu não tinha como ampliar, né? A gente só guardava o negativo. Né? Exato. Então, é essa história que, né, que faz a gente estar aqui hoje. Pois só voltando aqui à questão da polícia, né? Eu acho que eles me seguiram e eles tiveram isso porque eles acharam que eu não era turista realmente, porque eu não estava fotografando as casas, as igrejas. Eu estava fotografando o chão, o lixo. Né? Chamou a atenção. Isso que chamou a atenção deles. Aí eu fiquei pensando nisso. A gente sofre esse apagamento mesmo, assim, da Bahia, né? Vários estados do Nordeste mesmo. É como se a gente não tivesse participado, como se as pessoas negras não tivessem sido reprimidas também, não passassem pela censura, não tivessem sido mortas também, porque a gente acha que só foram os estudantes da classe média, né? Os brancos, que foram presos e tal, e torturados, e na verdade não é isso, né? Você está contando aqui, você lá, relatando coisas da história de vocês que vocês puderam passar, sabe? Desde lá do Padre Paulo, que ele estava sendo cuidadoso, né, nas peças, a não falar de certas coisas ou até falar, né? E esse caminho aí de você encontrar alguém que fazia parte de um grupo clandestino, né? Assim, o Marighella, ele participou do MR8, né? Que foi um grupo que pegou em armas, apoiava a luta armada, que inclusive é uma opção, né, de política, de tomada de poder, que em algum momento ia ter que chegar a isso, né, se fosse realmente haver, né. Então, esse grupo que você participou, ele chamava como esse grupo clandestino? MRP, não, MR8. MRP. MRP. Era Movimento Resistência Popular. Resistência Popular. Movimento Resistência Popular. Cara, é sensacional estar aqui na sua frente e ouvir você falar disso, sabe, que participou de um grupo clandestino, sabe que muitas pessoas que convivem com você e passou pela sua vida não tem essa... Quase ninguém sabe que tudo era clandestino mesmo, entendeu? Nem minha família podia saber. Ninguém. Porque não podia conversar, né? Não, era um negócio... Olha, quem não viveu os anos 70 até final dos anos 80, não sabe o que é ditadura, não sabe o que foi a ditadura. Quem aprendeu pelos livros é diferente. É diferente. É outra história, né? Quem viu pessoas, amigas, parentes serem presos, serem mortos, serem torturados, desaparecer, que até hoje não sabe onde está, né? Vocês sabem isso através dos livros, né? Mas não viveram. Aconteceu no Brasil todo, né? Você não viveu isso de chegar na casa de um amigo. Para você entrar, tem que olhar se tinha um pano na janela,
se tinha um pano na porta para autorizar você entrar. Como é isso, rapaz? Explica isso direito aí, que isso daí para a história é sensacional. A galera que está começando um curso de história, que gosta de história, que não sabe de tudo isso, as pessoas ficam abismadas, mas se você contasse assim, como era essa coisa da toalha? Porque assim, eu não vou dizer o nome da pessoa, né, mas ele morava numa casa que a gente frequentava para se reunir, para conversar, para tirar ideias do movimento e tal, conversar, se divertir, quando se divertia muito, bebia muita cerveja, comia bem. Faz parte, né? Tudo tinha que fazer parte, né? E tinha dias que a gente não podia ir, não podia chegar. Quer dizer, a orientação era, se você de lá vê um pano vermelho na porta, não se aproxime, volte. Se tiver o pano branco, você pode chegar. Né? Poxa, cara. Que coisa, hein, Lázaro? Era assim, nesse nível. Eu fui ao encontro nacional desse movimento e a orientação era essa. Você vai para um hotel, se você vê o nome do hotel em qualquer lugar, você me avisa. Então eu cheguei no hotel, a primeira coisa que eu vi no tapete foi o nome do hotel. Eu disse, o tapete está com o nome do hotel. Ele disse, volte e entre no carro rápido. Ixi. Aí rodou, me levou para uma casa, né? Eu fiquei hospedado nessa casa, porque não podia saber onde é que estava, eu não podia, quer dizer, não só eu, qualquer pessoa não podia saber onde estava, nem com quem estava, nem ninguém sabia o nome de ninguém. Então todo mundo tinha nome falso. Você tinha um nome falso nessa época? Todo mundo tinha um nome falso. Era um negócio muito incrível. Era um negócio teatral, que hoje eu digo, meu Deus, eu fiz até esse teatro de ser clandestino, de ser comunista. Por quê, cara? O que você passou ali... Muito. E tinha situações que a gente... Quando eu digo a gente, porque tinha outras pessoas também, que a gente não sabia o que era, por quê. Depois que a gente veio saber que a gente estava no caminho certo para libertar as pessoas, né? Eu hoje com 34 anos viver, né, essa democracia. Panfletear, né, Jeremias? Panfletear materiais que você não sabia onde é que vinha, passar. Receber o material. Muitas vezes a gente ia nesse lugar para a gente não pegar o material, para a gente ter orientação onde é que estava, a gente passar e pegar e levar e botar em tal lugar, levar para tal lugar. Né? Porque na casa lá não tinha nada. Se chegasse a polícia, quem chegasse não ia achar nada. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de teatro. Aqui, Jeremias, a gente selecionou uma foto da Federação, né, de Teatro Amador. E aí, seguindo o trilho da vida, né, você foi seguindo com o teatro. Exatamente. E aí a gente queria saber mais esse seu contexto aí com o teatro, o tempo que você ficou na Federação e tal, e depois a gente vai bater... Tem duas figuras ali, André e Fafá. André e Fafá. Eu esqueci o nome do argentino, que era muito, muito, muito... Todo mundo aí. Todo mundo, né? Então, você foi presidente, foi membro? Não, eu fui tesoureiro. Durante por quanto um tempo? Durante, eu acho, um ano, uma coisa assim. Mas já no fim, já estava terminando. Quer dizer, a Federação de Teatro Amador, eu entrei já pela Fagra, né? Eu lembro que ela se reunia ali na Coxa Acústica. Na Coxa Acústica de Teatro Castro Alves. Era uma várias reuniões, a gente foi ali. Tinha lá em cima, né? E então, através do movimento de bairro, de tal e tal, e das associações de bairro que tinha isso tudo, então a federação se aproximou do movimento, né? E então aí eu embalei também, né? Aí eu fiquei esse tempo, nos anos 80, né? Trabalhando pela federação, trabalhando com Gefagra, viajava muito para os interior para fazer oficina de teatro, Juazeiro,
Petrolina, Jaguarari, Senhor do Bonfim, Campo Formoso, esse meio mundo todo por aí, Feira de Santana, entendeu? Esse mundo todo a gente... E eu cheguei a ser tesoureiro já no final, né, quando já estava acabando mesmo, porque foi um movimento muito forte, também eram muitos grupos, né? Inclusive essa foto foi no festival que aconteceu no Teatro Boa Vista, aqui na Eugênio Velho de Brotas, né? E o André era o presidente na época, né? Quem é André? André esse magrinho aqui. Magrinho, barbudo ali. O barbudo ali. E Fafá, que era secretária na época. Isso aqui. Esse aí é André. Fafá ao lado dele, namorada dele. Fafá, essa daí, né? E todo mundo aí eu só não lembro os nomes, né? Até o nome do argentino, que era um amigão da gente, danado, eu esqueci o nome dele. Acho que ele não é nem mais vivo. Ele era muito doido, mas é uma pessoa fantástica. Os loucos são sempre gente boa, né? Eu me dou bem com os loucos também. E como é que é essa sua andança depois que o Jafágara vai terminando ali e tal? Eu lembro que você começou a fazer esse caminho, né, de escrever, nunca parar de fazer teatro e seguir. Exato, seguir a questão da Federação Baiana de Teatro Amador, né? E depois veio a história do bando, né? Calma, rapaz. E depois que terminou Quer dizer, eu já saí um ano antes da federação por causa do bando, que eu entrei no bando. Então não dava para conciliar as duas coisas, uma coisa com a outra. Jeremias, nesse seu contexto aí, você traz como referência no teatro, assim, quem você pode citar como referências suas, assim, que você teve, que você se inspira até hoje, assim, pessoas que hoje você é referência para outras pessoas, né? Mas assim, na sua época, pode ser pessoas que você leu, que você viu atuar, que você, sabe, dizia assim, pô, eu quero ser igual a essa pessoa. Pessoas mesmo que eu convivi, tem várias, mas eu posso citar 3 pessoas que foram, assim, muito, muito, muito interessante. Godi, né? Hebe Alves e Acir Castro. Acir Castro já faleceu, né? Foram 3 pessoas assim que eu tenho como referência de teatro. Assim, mas, fora 1000 outras pessoas, né? As que mais me tocaram, mais me incentivaram, mais me orientaram foram essas pessoas. Partiu pro bando agora, né? O bando, né? Porque o bando é uma coisa, talvez, não sei se foi a coisa... Né? Depois de tudo que você viu, que você fez, né? Do teatro que a gente fez, né? E você chegar num bando já com a outra proposta, né? Mas também percebendo tudo isso, né? De como Salvador vai se reafricanizando, né? Que ali, muito lá atrás a gente não tinha muito essa consciência. Eu falo isso porque, enquanto fotógrafo, né? Como sempre digo, a fotografia, se eu não fizesse teatro e movimento negro, não faria a fotografia que eu faço. E eu percebi muito Eu percebi que Salvador é preta por causa da minha própria fotografia, que é aquela coisa que a gente vê e não enxerga, né? Às vezes o cara negro não percebe que Salvador é uma cidade mais negra depois de África, entendeu? E eu aprendi isso com minha própria fotografia. Então eu falo isso porque o teatro também, lá atrás, a gente era meio... Né? E a gente vai vendo isso, e quando você chega no bando, que tem essa proposta de teatro negro, né? Que a gente viu falar bem pouco lá atrás, né? A gente sabia assim de Mário Guzmão, foi o primeiro ator da escola de teatro e tal, mas a gente via pouquíssimas pessoas fazendo teatro, né? Cal e Godi, né? E Ana, a gente via assim, mas uma aqui e outra ali. E você acha que o bando, essa nova juventude que chega, é uma grande representação do teatro negro, influenciou outros grupos? Você, assim, depois que você entra no bando, né, ali como fundador e tudo mais, você acha que continua fazendo escola, continua... É assim, porque eu digo, uma coisa vai acabando e vai gerando outra, né?
Então, ver essa história da escola, 1º de maio, veio o Geafagra e foi acabando, aí veio a federação. Quando a federação foi acabando, veio o bando, né? Então, foi uma coisa que foi me alimentando, né? Porque se eu não tivesse hoje no bando, eu estava em qualquer outra coisa fazendo o que eu vinha fazendo, né? Com certeza. Porque foi, o que me chamou para o bando foi a proposta, né? E eu já tinha essa se fosse antes de eu ter passado pela escola, antes de eu ter passado pela federação, trabalhado essas coisas todas, eu não sei se eu ia fazer teste para o grupo de teatro Olodum, não sei. Mas porque toda a história, dessa convivência toda, quer dizer, o movimento do bairro acabou, não tem mais, o Geafagra acabou. Aí vem para a federação, aí a federação acaba. Aí o que surgiu, a proposta do bando de teatro Olodum, eu digo, vou lá. Sem esperança que ia ficar. Ainda tem isso, né? Sem isso, eu digo, um negócio assim, Márcio Meirelles branco, mas eu sempre tive o desejo de trabalhar com o Márcio Meirelles, depois de uns espetáculos que eu assisti dele no TCA, que ele era do Avelãs e Avestruz, eram uns espetáculos monumentais e tal, eu ficava doido, né? Aí surgiu essa coisa, mas eu vou lá, que eu vou ver se eu consigo, né? E a gente fez essa oficina e eu fui escolhido, um dos escolhidos para a história do bando, né? É curioso porque foi muita gente. Eu cheguei, tanta gente, eu quase que volto. Né? Foi ali na casa do Benim, né? Menina, era tanta gente. Eita, acho. Eu vou ter, que nada, eu fui lá de Bom Joá, lá de Marechal Rondon. Mas todo mundo a maioria, acho que todo mundo que passou, era justamente as pessoas dos bairros mais distantes, né? E foi assim. Então aí você teve nessa primeira formação do bando, através de uma oficina, e aí você entrou e aí nunca mais saiu. Até hoje eu estou lá, né? Achei. O pessoal me diz que eu sou tombado. Como é essa vivência dentro do bando de você partilhar ali com outros atores negros, né, mulheres, homens, pessoas que estão ali em busca do mesmo objetivo, né, de você ter um teatro mais igual, você não, porque a gente assiste às vezes a televisão, tudo bem que é diferente, né, a televisão do teatro, mas sempre às vezes acontece o blackface, né, de botar pessoas brancas para interpretar pessoas negras, e aí essa é uma maior confusão, né? E quando a gente não precisa, a gente tem um bando aqui, tem uma série de outros grupos hoje que já deve ter no Brasil todo. Com certeza. E pessoas negras, indígenas também que estão tocando teatro. E aí como é essa vivência, assim, como é que tá lá compartilhando, ser referência também. Eu sei que você é referência para pessoas, grandes atores hoje, como Lázaro Ramos também tem o senhor como referência. Lázaro é um querido. É meu filhão, Lázaro. Lázaro entrou no bando com 17 anos. Né? Mas é assim, eu me sinto muito, como se diz, bajulado pelo bando, né? O pessoal tem o maior cuidado, né? Tem um cuidado comigo que agora que eu digo, oxe, eu não estou doente, não. Mas é um carinho muito grande, quer dizer, são 32 anos, né? Quase todo mundo tem mais de 12, 15 anos no grupo. Então, a convivência é muito, muito boa porque a gente pensa igual, né? A gente pensa igual, a gente discute igual, a gente briga igual. Sem briga não tem condição. A gente briga igual, de igual para igual, mas é uma briga que para construir alguma coisa, né? Então, eu acho que é por isso que a gente está resistindo esses anos todos, porque a gente é uma coisa, sabe? A gente é junto. Briga, mas tá junto, né?
A gente é junto, o tempo todo. Você acha que a criação do Bando de Teatro Olodum incentivou outros jovens a querer ser ator, atriz, vir crescendo? Com certeza. Muita gente. Não só aqui na Bahia, mas em vários estados foram formados grupos a partir do Bando, de irem assistir os espetáculos. Minas Gerais, Rio, São Paulo, Espírito Santo, todos esses lugares têm grupos, né, que foram criados, incentivados pelos espetáculos do Bando, né? E aqui em Salvador, quer dizer, a gente abriu uma oficina agora para 35 pessoas, se inscreveram mais de 100. E o coração da gente para escolher essas pessoas. Não é? Aí é com você, para quem procurou seu carvão molhado que a banha. Menino, para esse carvão pegar, vixe, é muito difícil. Porque é muita gente. Você não imagina o quanto de jovens estão querendo fazer teatro, fazer arte. Entendeu? Quer dizer, a gente abriu a inscrição via internet. Com poucas horas, já tinha 100 pessoas inscritas. Acaba, para. Isso é bom, né? Entendeu? Isso é muito bom. E muita gente boa. Entendeu? Muita gente boa. E a maioria das negras, pessoas negras. Não é que a gente bota lá, tem que ser negro, não. É porque os brancos não vão. Porque os brancos estão noutra vibe aí, noutra negócio aí. Entendeu? E é muita gente boa. Quer dizer, agora a gente está trabalhando com esses 35, né? E são pessoas fantásticas. Todo mundo preocupado com a questão negra, sim, com a questão da violência, com a questão da pobreza, né? E é por isso que a gente está vivo, porque a gente não vai deixar de falar sobre isso. E é por isso que até hoje a gente não tem patrocínio de ninguém patrocina a gente. Porque você não vai patrocinar quem fala mal de você. Não é? A elite não quer, né? Isso a gente sabe que a gente não tem patrocínio por isso, porque a gente fala o contrário do que eles querem que a gente fale. Entendeu? Então, está na contramão. Que o aeroporto, como é que diz? Fica com cara, não quer que o aeroporto fique com cara de rodoviária, né? Exatamente. Pois é. A gente quer o aeroporto rodoviária. Um cara para todo mundo. Pois é. Essa questão. Mas é bem por aí mesmo. Então, Jeremias, eu agradeço muito, né, que está chegando aqui o tempo. Né, eu agradeço muito você ter aceitado, ter vindo, né, de uma história que a gente faz parte, né, assim, todos aprenderam um com o outro, né, principalmente com quem já tinha experiência, né, no caso, quando que me incentivou a dar os primeiros passos, né, na fotografia. Eu sempre gosto muito de falar isso, né, no teatro, na fotografia, na sua trajetória, de uma certa forma, né, como principalmente o teatro, né, que é a pessoa que você mais ama, né, deixou a fotografia um pouco de lado e foi... Não, de lado eu deixei totalmente. E foi seguir o teatro, né? E eu sou testemunha de que você é uma pessoa que, para fazer o teatro, você não é só, você é ator, fotógrafo, escritor, dramaturgo, cenógrafo, né? Figurinista, o que pintar a gente faz. Para a cena acontecer, o teatro acontecer, aí faz tudo. Mas é porque... costura, né? Faz cenário, faz tudo para o teatro acontecer. Então, exatamente, isso a gente, que é a coisa do ator, né? De que é o verdadeiro ator, né? Exato. Isso aí que é o verdadeiro ator. Então, eu sou seu fã, lhe admiro. Independente de estarmos na mesma coisa, mas admiro muito esse lado seu, né? De você fazer mesmo a coisa acontecer mesmo, assim, não desiste por qualquer pinguinho de chuva, não. E você está aí até hoje, né? Fazendo teatro, não importa onde, se não der no Bando, você sei que você vai arranjar um outro lugar e vai seguir essa trajetória, mas eu acho que é o seu caminho mesmo, né? Então eu fico muito feliz, né, da sua trajetória, assim, você para a vida toda. Então, muito obrigado mais uma vez, né, de participar desse primeiro podcast, né, que aí depois viram outras pessoas, né,
construir essas narrativas, essas histórias, né, que estão aí meio, não digo esquecidas, mas adormecidas, né, por falta de várias coisas, né? E a gente, como eu falei, né, a gente não fotografa só para a gente tem que mostrar, a gente tem que devolver, a gente tem que também, como é que se diz, escrever a história, né? Porque a foto por si só, se não tiver nada ali, às vezes, hoje, principalmente nos dias de hoje, ela não vale nada, né? Então tem que ter a história das fotos, né? Assim, então a gente tem que falar enquanto a gente está vivo ainda, né? Porque depois fica um pouco mais difícil. Então é esse o papel do Zumbi, é esse o papel que a gente quer agora, daqui para frente, né? Essa coisa que a gente chama de podcast, mas pode também ser uma roda de conversa sobre aquela história, aquela memória, aquela pessoa, para ficar junto, né, das fotografias, né, do arquivo, né? Hoje tem 8 fotógrafos dentro do Zumbi, cada vez está chegando mais fotogramas, mais materiais, e é isso que a gente quer, esse é o objetivo, né? Construir essa história das pessoas negras, que não fique só, né? Porque foi difícil nosso dar voz, que a gente não tem, a gente sabe por quê, por conta de tudo isso que a gente está falando aqui. E hoje, né, já tem pessoas criando seus arquivos inspirados no Zumbi, você vê como as coisas, né, vai fluindo, né? Dentro do terreiro de candomblé, no seu bairro, que essa forma de criar arquivo é assim, você pode criar dentro da sua casa. Foi isso que eu criei, tinha muita pretensão, e hoje estou sendo referência, né? Então, não é à toa que você está aqui, porque dentro né, viemos dessa mesma fonte, e você faz parte dessa história. Então é isso que eu tinha que falar para você, né? Então, muito obrigado mais uma vez, né? Pois é, eu que agradeço a Zumbi, agradeço a você, agradeço também a Zé Carlos, né, pela oportunidade, né? E estou sempre disposto, porque poucas pessoas sabem da minha história, poucas pessoas sabem de onde eu vim, né? Onde eu estou e o que eu quero, entendeu? Porque na vida a gente tem que ter um objetivo para viver. Você tem que saber para que você veio aqui, não é? Você não veio aqui à toa, né? E cada um tem sua função. Então, eu que agradeço a vocês e estou à disposição. Qualquer coisa a gente continua o papo. Obrigado. Obrigado a vocês. Axé pra gente. Axé, Então a gente fica por aqui na nossa primeira edição do nosso podcast, viu, Jeremias? Gostaria de também agradecer a você por você ter participado, você ter topado e você acreditar na iniciativa do Zumbi lá atrás que você plantou em Lázaro e hoje o Zumbi está dando muitos frutos e você ainda continua querendo doar mais coisas, né? Isso pra gente é sensacional, né? Eu gostaria de agradecer a vocês dois por deixar eu dividir essa roda de conversa, esse podcast aqui com duas lendas, né? E é isso, né? Dizer ao público que vem muito mais por aí também, vem outras pérolas e pedir que vocês curtam, se inscrevam no canal do Zumbi e deixar a última palavra aí para dar o tchau do nosso mestre Lázaro aí, Lázaro. Não, é isso, né? Eu já falei, né? Essa é uma série que vai vir outras pessoas, né? Para completar, começar a fazer essa história, né? Que eu acho que agora não tem mais volta, né? Diante de tantas pessoas que têm doado seus materiais, confiado na gente, né? Pela proposta que a gente está tendo, que é de reescrever uma outra história, fazer memória, né? Então, eu acho que o momento é esse, né? E a gente não vai parar, aqui é só o começo, porque, como eu disse, né? Tem que ter a parte, né? Escrita, né? Dessas pessoas, dessa história contada ali de junto dos fotogramas, de junto das fotos, que é para realmente fazer a função mesmo de um arquivo mesmo de história e de memória do povo negro da Bahia. Certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Uma salva de palmas à memória negra. Este episódio teve fotografias de Jeremias Mendes e Lázaro Roberto. Apresentação: Lázaro Roberto e José Carlos Ferreira. Direção e roteiro:
José Carlos Ferreira. Produção executiva, Daniele Freire. Assistente de produção, Joa Assunção. Edição, Núbia dos Santos. Trilha sonora, Eric Melo. Esse podcast tem o apoio do Instituto Ibirapitanga.